Oi, eu sou a Lucille e no vídeo de hoje eu irei abordar o primeiro livro de True Crime aqui do canal. Bom, é um gênero que eu gosto bastante, mas como eu já avisei no início, o gênero de True Crime, os livros, geralmente possuem conteúdo pesado e violência explícita. Eles não são livros indicados para pessoas sensíveis e possuem como classificação indicativa para maiores de 18 anos. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o livro Nó do Diabo, da autora Mara Leavered. Eu acho que eu falei certo, espero pelo menos. E conta a história de um crime hediondo em que três adolescentes foram condenados injustamente no ano de 1993. Bom, antes de começar a falar sobre o caso em si, eu gostaria de deixar claro que eu não pretendo destrinchar o caso inteiro, já que se fosse para falar sobre o caso inteiro, pedaço por pedaço, ia dar no mínimo 3 horas de vídeo. Meu objetivo aqui é só falar sobre o livro, as noções gerais, o que eu achei e tudo mais. Não pretendo dar tudo mastigadinho. E se você gosta de True Crime, é uma boa sugestão de leitura. Bom, sem mais delongas, no ano de 1993, 3 jovens, Damian Eccles, de 18 anos, Jason Baldwin, de 16 anos, e Jesse Misskelley Jr., de 17 anos, foram acusados de assassinar brutalmente 3 crianças. Steve Branch, Christopher Byers e Michael Moore, todos eles de 8 anos. Em meio a um julgamento repleto de polêmicas e incertezas, eles foram condenados. E é um caso que com certeza revolta muito, já que se formos analisar por um todo, existem 6 vítimas. Tanto as 3 crianças que foram brutalmente assassinadas, quanto os 3 adolescentes que foram condenados sem prova alguma, com acusações baseadas em achismo, sem provas concretas e nada do tipo. E eu acredito que se tivesse ocorrido uma investigação séria sobre esse caso, talvez poderia ter sido identificado logo o possível assassino, ou até mesmo os assassinos. E foi uma investigação repleta de incertezas e praticamente não se usou provas concretas. Apenas se usou algo baseado em estereótipos e achismo, como pode-se citar o tipo de música que os garotos ouviam, as roupas que eles vestiam, e até mesmo uma religião diferente do que a sociedade considera convencional, padrão, já que o Damian era praticante da Wicca. Durante o julgamento, a promotoria afirmou que as crianças foram mortas como parte de um ritual satânico, porém sem apresentar prova alguma disso. Outro ponto que gostaria de ressaltar aqui seria que os depoimentos foram muito contraditórios. Cada um tem a sua versão, incluindo o fato de que praticamente toda a culpa caiu para cima do Damian, que foi colocado como o principal envolvido com o crime, mesmo ele já tendo deixado claro desde o início que ele não tinha absolutamente nada a ver com essa história. E parte dessa culpa, bem entre aspas, porque ele não é culpado, assim como nenhum dos 3, parte de um pressuposto que é baseado apenas em estereótipos que definitivamente não definem se uma pessoa é ou não criminosa, ou se ela é ou não voltada para o crime. Eu acredito que a época do Cesare Lombroso já passou. O Lombroso teve diversas contribuições para a criminologia. Porém, hoje, a visão dele já está mais que ultrapassada, já que ele procurava um tipo ideal de criminoso, a face dele, de como ele era, as características físicas e tudo mais. Eu acho que já ficou mais que provado que isso não tem absolutamente nada a ver e que a aparência não mostra nada, não mostra se a pessoa é ou não criminosa.
assim como os hábitos dela, mesmo eles sendo diferentes, também não provam isso. Eu acho que precisa de muito mais para provar isso, incluindo provas concretas, que as provas sim vão dar substância, vão dar um embasamento legal para sua tese, e não apenas achismo e desinformação. Não um discurso baseado apenas em preconceito, em achismo, em estereótipos que definitivamente não mostram se uma pessoa é ou não criminosa. A acusação, inclusive, mostrou assim, olhando assim no caso, analisando, que eles sequer haviam estudado sobre e que não tinham embasamento algum. E por conta de mentiras, de fofocas e coisas inverídicas, diversas vidas são praticamente arruinadas por causa disso. Não somente nesse caso, mas existem diversos outros casos mundo afora sobre isso, de pessoas que foram condenadas injustamente por um crime que sequer cometeram. E nesse caso, não somente o Deming sofreu com essas acusações, mas praticamente todos, à sua maneira, de acordo com a culpabilidade, bem entre aspas, que a sociedade concedeu a eles e que foram julgados por algo que sequer tinham feito. Também existe outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, que seria a menção do Mr. Bojangles, que é um homem negro que foi tratado como suspeito alternativo nesse caso, que estava implícita durante o início do julgamento do Jesse. Se foram pegas amostras de sangue que foram retiradas do banheiro do estabelecimento. Porém, essas amostras sequer foram analisadas. Bom, na verdade, elas foram perdidas, assim como outras provas. A exemplo de uma amostra do fio de cabelo da mãe do Steve, a Pam Hobbs, e do padrasto dele. Enquanto isso, outras provas foram fabricadas. Forjadas, entre aspas, não. Forjadas. Provas bem entre aspas, na verdade. Que foram forjadas. Fabricadas. Assim como também se usou falsas testemunhas. Pessoas que foram coagidas a mentir, principalmente crianças. E esse homem, identificado como Mr. Bojangles, nunca foi encontrado. O julgamento em si, ele foi marcado por falsos testemunhos, provas manipuladas, assim como a histeria pública, coletiva. E no ano de 1994, Jason Baldwin e Jesse Misskelley Jr. foram condenados à prisão perpétua. E Damien foi enviado ao corredor da morte, onde ele aguardaria a sua execução. Bom, depois de muitos anos, eles passaram mais da metade da vida na cadeia, até que o caso foi revisado e provas de DNA fossem aceitas em um novo julgamento. 8 anos presos, os acusados fizeram uma rara negociação com o estado do Arkansas. E sob esses termos de acordo, eles foram libertados em 2011. Porém, ainda continuam sendo considerados os culpados, quando a mãe do Steve, a Pam, busca até hoje a verdade sobre a morte do seu filho e também de outras crianças. Esse crime permanece sem solução até hoje. Eu acredito que existem maneiras diferentes de se lidar com os fatos e os sentimentos desenvolvidos em casos como esses. E acredito que eles tenham escolhido a pior maneira.
já que o julgamento foi marcado por falsos testemunhos, provas que foram manipuladas. A verdade, mesmo que ela seja mais dolorosa, daria uma paz muito maior para as famílias, visto que uma das mães até hoje busca a verdade sobre o ocorrido com essas crianças. Eu acho que estamos lidando com pessoas e não com objetos inanimados, ainda mais se tratando de famílias em luto pela perda de seus filhos, algo que com certeza vai atingir as pessoas. Principalmente em se tratando de se perder um filho de 8 anos de idade, assassinado. A verdade sempre vai ser a melhor solução, a melhor escolha, o melhor caminho ao meu ver. Além de também se oferecer um apoio psicológico, um amparo para as famílias dessas vítimas. Afinal, algo assim vai afetar um meio todo, não somente as famílias das vítimas. Pode chegar a afetar até mesmo uma sociedade como um todo. A investigação foi cheia de erros. Esses erros que poderiam muito bem ter sido evitados. Assim como não houve nenhuma prova, além de se ter uma confissão forçada. Então, algo que foi totalmente irresponsável, não somente irresponsável, mas insensível com as famílias das vítimas. E ainda se condenando 3 garotos que sequer tinham algo a ver com a história, não mais baseado em absolutamente nada, em estereótipos, visto que eles eram de uma cidade pequena. E em cidades pequenas, como eu moro em uma, as coisas não são tão bem aceitas, as coisas que são consideradas fora do padrão, fora daquele convencional, fora daquele conservador, aquele estilo de vida conservador tradicional. E esses 3 jovens, ao meu ver, foram condenados simplesmente por eles não corresponderem ao que uma sociedade julga como normal. Por serem pessoas diferentes, julgadas como estranhas para as pessoas, como eu já havia citado, de uma cidade pequena, que por si só não é um lugar muito acolhedor para aquilo que é o diferente, e que normalmente seguem aquilo que é mais tradicional. E eu vejo diversas falhas nesse caso, seja envolvendo a investigação, o julgamento ou até a condenação desses 3 adolescentes. Essas falhas, elas ficarão marcadas para sempre na vida de inúmeras pessoas. Seja da vida desses 3 adolescentes, na época no caso, ou das famílias das vítimas que até hoje não têm a solução desse caso. E eu acredito que fica muito claro o quanto o preconceito, o desconhecimento e a intolerância religiosa podem, de certo modo, serem superiores às evidências reais de um crime tão bárbaro e assombroso como esse. Chega a ser assustador ver o quanto o sistema judiciário às vezes pode ser tão falho e tão corrupto. Bom, eu acredito que da minha parte tenha sido isso. Até o próximo vídeo. Tchau!